Beleza. Então, o método que eu quero mostrar para vocês agora, nessa segunda parte, está relacionado com esse agrupamento, o método de agrupamento. É um método simples, fácil, bem provável que vocês já tenham visto em algum lugar, que é o algoritmo de K-médias, ou K-means, né? Bem simplesinho, serve para duas informações para cada ponto, latitude e longitude, mas ele serve também para quando eu tenho N dimensões lá, eu tenho um ponto, são 5, então eu posso fazer agrupamento de clientes, por exemplo, tá? Com o agrupamento de K-médias, né? Então, esse algoritmo de K-médias, ele é utilizado bastante para técnicas de agrupamento lá da estatística multivariada e tal, eu utilizo o K-médias. Mas a gente pode trazer ele para cá para fazer um método de agrupamento, por exemplo, de clientes em logística, de clientes para visitas, de entregas, de coletas, etc., sem problema nenhum, tá? Ele é relativamente simples, não tem muito segredo para fazer as contas, e eu vou mostrar aqui para vocês a ideia, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos supor lá que eu tenha... Professor, não está compartilhando ainda. então vamos lá compartilhar aqui, que agora vocês vão ver. Estão vendo agora? Ok, obrigado. Beleza. Então, aqui eu tenho 30 pontos. Vamos colocar mais uns aqui, porque senão vocês falam assim, o professor já preparou um exercício já com a resposta pronta e tal. Não, vou criar um aleatório aqui. Isso aqui, criar um aleatório, é justamente o que eu até pedi na lista de vocês ali, tá? Crie um ponto aleatório, é isso aí. Cria um XY aleatório. Vou colocar 40 pontos aqui, tá? 40 pontos. Só que é claro que eu tenho que fixar eles aqui, só para não dar problema lá na hora de... Pronto, tá fixado, tá? Então, eu tenho um problema de 40 pontos. Deixa eu criar um gráfico aqui de dispersão simples. Então, aqui os meus 40 pontos. Imagine que esse aqui são os 40 clientes que eu vou entregar amanhã. Tá? Os caras confirmaram o pedido, eu vou entregar amanhã. E eu tenho lá 6 veículos para fazer entrega. 6 veículos para fazer entrega. Veja, neste momento aqui, eu não estou colocando outros fatores de complicação para fazer essa entrega amanhã. Então, eu não estou colocando aqui gasto de combustível, eu não estou colocando aqui a capacidade do veículo, eu não estou colocando aqui uma ou outra regra específica lá de uma certa empresa. Não, eu simplesmente tenho 6 veículos e a empresa tem o costume lá de utilizar todos eles. Então, previamente eu digo quanto que são esses Ks, né? Quantos grupos eu quero. Então, o K-médias é um método que nós chamamos de agrupamento paramétrico, porque ele tem um parâmetro que eu tenho que definir previamente, que é K, que é a quantidade de grupos. O que eu vou fazer depois uma vez que eu defini os grupos, eu quero fazer com que cada caminhão lá depois vá fazer uma rota para eles. Beleza? Então, isso seria uma maneira 100% heurística de criar, na própria planilha do Excel, um algoritmo de agrupamento e um algoritmo de roteirização para cada um deles. Usa o K-médias para agrupar, inserção do mais econômico para fazer a roteirização e 2 OPT para melhorar as rotas. Pô, funciona? Funciona. Funciona e funciona bem. Tá? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Então, o que é o K-médias? O K-médias é um algoritmo tão simples, que só com esse gráfico aqui a gente consegue entender. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 6 pontos aleatoriamente aqui, tá? Posso pegar os 6 primeiros, posso pegar alternado, posso pegar os 6 últimos. Aleatoriamente pego os 6 pontos, obviamente tem que ser diferente. Isso muda o resultado? Obviamente que muda. Obviamente que muda. Então, eu poderia pegar aqui, por exemplo, o menor valor, o maior valor no X, o menor no Y, o maior no Y.
Ah, é 6, então eu vou dividir aqui o y em 2 pedaços, o x em 3 e vou pegar 1 em cada quadrante. Poderia ser isso? Poderia. Tá, mas se tiver 7, como é que você vai dividir? Em quadrante. Ah, mas eu gosto de dividir em quadrante, porque lá do bairro, o bairro tal é o quadrante 1, é o centro, é o... Começaram a perceber? Então, que começa a ficar complicado. Então, aleatoriamente, escolho 6 pontos, tá? Então, vamos supor aí que eu peguei aqui esse ponto, 4, 5 e esse aqui no cantinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem, o que eu vou fazer? Para cada ponto aqui, eu vou dizer o seguinte, esse ponto, qual é, dentre esses 6 pontos que eu escolhi, qual é o mais próximo dele? Então, eu calculo a distância desse primeiro ponto para o primeiro, nós chamamos de centroide. Eu já vou explicar por que é centroide e não mediana. Primeiro centroide, calcula a distância. Calcula a distância para o segundo centroide. Calcula a distância para o terceiro centroide. A distância desse ponto para o quarto, para o quinto e para o sexto. O mais perto é quem? Ah, é esse. Então, esse ponto passa a pertencer a esse grupo aqui. Vou chamar esse aqui de grupo 6. Então, esse ponto é o grupo 6. Vou para o segundo, mesma coisa. Distância para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto. Qual é menor? Ah, é para o sexto. Então, esse cara também faz parte do grupo 6. E assim por diante, para cada um deles. Para cada um deles. Para cada um deles, eu vou ter um conjunto de pontos. Na pior das hipóteses, eu só vou ter um, que é o ponto que eu escolhi previamente, que a distância dele para ele mesmo vai ser 0. Então, no mínimo, aquele ponto ali que você escolheu vai ser ele. Beleza, o que eu faço? Então, imagine que o grupo 6, ele é feito por esses 3 pontos aqui, esse cara e esse aqui, tá? Então, ó, o 63, 42, eu vou colocar aqui, ó, 63, 42, ele, que é o central aqui, 82, 22, 82, 22, e esses 3 aqui, 94, 63, 94, 63, vamos colocar esse aqui, que é o 92, 73, 92, 73, e o último ponto que ficou nesse grupo, nessa primeira designação aí, 90, 76, é isso? É, 90, 76. Todo mundo entendeu como é que eu cheguei aí? Escolhi 6 pontos aleatoriamente. Esses 6 pontos são os meus centroides iniciais. Para todos os 40 pontos, eu vou pegar um ponto e vejo qual daqueles 6 centroides é mais próximo desse ponto. O mais perto ganha esse ponto para o grupo. E para os 40 pontos eu vou fazer isso. Eu vou distribuir eles para os grupos cuja distância é a mais próxima do centroide. E aí, vamos supor que esses 3 pontos, esse e esse, formou o grupo 6, tá? Então tá aqui os 5 pontos que formam o grupo 6. Vou colocar até em vermelho aqui esse cara que era o centroide que a gente tinha falado. Muito bem. O que eu faço agora? Então, para cada um dos 6 grupos, eu vou ter um conjunto de pontos. Eu vou atualizar o centroide. O que é atualizar o centroide? Pô, eu vou calcular a média do x e a média do y, que é, agora, fazendo lá a pergunta lá que o Rafael perguntou no início. Pô, como é que eu faço a ponderação? Uma ponderação simples. Aqui não tem peso, não tem demanda, não tem nada. Uma ponderação simples. Eu vou fazer a média disso daqui, ó. Média desses pontos. 84,2, 55,55. E para cada um desses 6 grupos, eu tenho novos centroides, correto? Concordam comigo que a partir de agora, esse centroide novo, que esse aqui agora é o novo centroide 6, né? Esse aqui era o centroide 6 na primeira iteração. Na segunda iteração é o novo centroide 6. Esse centroide 6 não é nenhum desses 40. Perfeito? Bom, se ele não é nenhum desses 40,
Por isso que nós chamamos de centroide, que vem lá da física, realmente, literalmente, do ponto de equilíbrio do centro de gravidade de um certo grupo. Só que aqui, como não é uma figura geométrica, não é um sólido, aqui são pontos, eu estou pegando o centro de gravidade desse grupo. Quer ver? Eu vou inserir esse ponto aqui só para vocês terem uma ideia. Ó, selecionar dados, vou adicionar uma série, o X e o Y. Ok. Tá aqui ele aqui, ó. Então, esse cara aqui é o que representa esse grupo de 5 pontos. Esses 3, 4, 5. Esse é o centroide, é o centro de equilíbrio, o centro de gravidade lá desses pontos. E para cada um dos 6 grupos eu tenho um novo centroide. Então, a diferença entre mediana e centroide é que a mediana é o ponto de referência que pertence ao conjunto original de pontos. O centroide é só um valor, é só um ponto de referência do grupo que não necessariamente é um dos pontos originais. Então, essa é a diferença de centroide para mediana, tá? Só que, no momento em que eu altero o centroide de cada um dos grupos, pode ser que a minha configuração de formação de grupo também mude. Pode ser que esse ponto agora, que antes era do grupo 1, vinculado a esse cara, que estava aqui um centroide, agora ele passa a estar mais próximo desse centroide que é do grupo 6, do que do centroide 1. Então, eu alterei esse grupo. Esse grupo agora, além de contar... E esse ponto aqui, que era do ponto 6, ele passou a ser do grupo 2, porque o ponto 1, o centroide 1 era esse ponto, o centroide 2 era esse ponto. Na hora que eu calculei o centroide do grupo 2, vamos supor que são esses caras, esse pontinho passou a ser mais próximo desse centroide do que desse centroide que representa o grupo 6. Então, esse ponto aqui, que era do grupo 1, agora passa a ser do grupo 6. Esse ponto aqui, que era do grupo 6, passou a ser do grupo 2. Como é que eu sei disso? Porque eu rodo de novo o processo de, para cada ponto 1 dos 40, eu confiro qual é o centroide mais próximo, obviamente, que é o que representa cada um dos 6 grupos novos. E construo todos os grupos novamente. Beleza, construí um novo grupo, se houve alteração no grupo, significa que eu tenho uma atualização do centroide. Calcula minha média de novo. Professor, leva em consideração o centroide para calcular a média? Não. Você leva em consideração somente os pontos originais. Ah, o meu grupo é formado agora por esse. Então, obviamente que eu vou fazer o grupo 6, o centroide somente dos pontos em azul aqui, dessa parte. E aí, esse centroide que era aqui, passou a ser aqui. E aí eu rodo de novo, atualizei os 6 centroides, rodo de novo a designação. Que ponto é mais próximo de cada centroide? A menor distância leva ao ponto. Criei um novo grupo, calculo o novo centroide. Se teve mudança no grupo, teve mudança no centroide. Se não teve mudança, em todos os grupos não vai ter mudança no centroide. Quando é que eu paro? Quando eu faço tudo de novo e não muda os centroides, porque daí significa que os grupos já estabilizou. E aí eu consigo definir os novos grupos, tá? Então, basicamente é isso, ó. Basicamente é isso que a gente quer definir. Deixa eu apagar aqui. O que eu vou fazer agora? No caso nosso aqui, nós temos os 40 pontos, eu tenho K igual a 6, aqui é só um contador. Eu venho aqui, coraçãozinho. Acabou. Fiz 6 iterações e eu tenho um grupo final aqui, ó. O ponto 1, esse é o grupo final, é o grupo 1. Esse aqui é o grupo 2, o grupo 3. Beleza? Então eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu já tinha salvo aqui, ó. Eu posso até inserir aqui tudo automático. Um ponto que eu sei que lá é 1, 2, 3, 4, é em ordem, né? Beleza. Por que aqui ficou assim?
Não sei. Enfim. Só centralizar o bicho aqui. Beleza. Então, aqui tá aqui todos os pontos. Tá, e como é que eu sei qual que é a distribuição dos grupos? Ó, os grupos estão aqui, ó, de 1 a 6. Beleza, então agora eu vou pegar aqui e vou classificar eles. Classificação personalizada por grupo final. E dentro do grupo vou classificar pelo ponto lá. Ordem crescente. Então quem que é o meu grupo 1? O meu grupo 1 é o ponto 1, 5, 12 e tal. Vamos ver como é que ficou isso? Então tá aqui, ó. Vou criar o gráfico. Aqui. Tá aqui os 6 pontos. Mas agora eu vou colocar o grupo 2. Adicionar série. Quem que é meu grupo 2? Tem que tomar cuidado aqui para pegar certinho. Aqui, grupo 2. Os valores em Y do grupo 2. Tá lá o grupo 2. Adicionar. Grupo 3. Ó, o grupo 3 é um grupo pequenininho. Y. Adicionar grupo 4. Quem que é o grupo 4? Daqui até aqui. Y. Daqui até aqui. Grupo 5. Os valores de X do grupo 5. Os valores de Y do grupo 5. Confiram aí comigo para ver se não estou fazendo nenhuma coisa errada, hein? E por fim, os valores de X do grupo 6, os valores de X do grupo 6, Y do grupo 6. Beleza, ok. Não deu ok aqui. Tá lá. Os meus pontos. Então aqui eu vou ter um grupo, aqui outro 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 grupo. Professor, esse aqui é o melhor agrupamento possível em 6? Pô, tipo, que eu tô vendo aqui, que aqui tem um laranjado que eu poderia, tipo, agrupar assim, assim. Não! Isso aqui é uma resposta heurística. É uma resposta heurística. Ou seja, dependendo do que eu escolho como ponto inicial, posso ter uma resposta diferente. Eu fiz uma vez aqui. Eu poderia fazer aqui, por exemplo, 50 vezes. Tá? E cada uma das vezes eu inicio com um centroide diferente lá, o centroide inicial. Como é que eu vou medir? Opa, agora vem a teoria, que é o que eu falo para vocês. Como é que a gente media a solução num problema de P medianas? A solução do problema de P medianas era a distância de cada ponto à sua mediana. Legal, faço isso. Eu vou lá, crio o primeiro agrupamento e calculo a distância do ponto ao seu centroide. Lá dentro do meu programa, lá eu sei onde que é o centroide, eu já vou mostrar para vocês. Então, a distância, imagine que o centroide está por aqui, assim. Então, a distância daqui para cá, 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 daqui para cá. Somo essa distância. A distância desse centroide deve estar por aqui. Somo essa distância. A distância do centroide, do laranja. A distância do centroide dos pontos vermelho para o centroide do vermelho. Do verde, do azul. Somo total. Ah, essa distância total dá 300. Legal. Fiz uma segunda vez com novos centroides. Essa distância deu 297. Opa, então o 2 é melhor do que o 1. Armazeno 2. Fiz uma terceira vez. A soma deu 305. Não, já tem um melhor que esse. E assim por diante. Então eu posso fazer, por exemplo, 50 vezes isso, ou 10 vezes isso, e ver aquele que me der a menor distância total. Distância total de um ponto ao seu centroide. Exatamente como a gente calcula a função objetivo num problema de P medianas, que é a distância do ponto à sua mediana. Tá? Legal, e aí, o que eu faço? Bom, tá aqui, né? Tá aqui. Você tem aqui um grupamento. Legal, agora eu pego esse ponto aqui, eu posso aplicar lá uma inserção do mais econômico, posso calcular a distância, uma inserção do mais próximo, inserção do mais distante, a melhoria 2 OPT. Imagine que o meu armazém aqui é no 0, 0.
Aí eu pego lá e faço a rota. Parará, parará, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, voltou. Vou lá para o verde, a segunda rota, vem aqui, vem aqui. Vem aqui para o laranja, faz uma segunda rota e volta. Vou para o vermelho, pá, saio daqui, venho aqui, volto. Vou para o azulzinho, venho aqui, saio, entro aqui, nesse ponto, aqui, aqui, aqui. Pô, posso decidir até na mão isso, se eu quiser, né? Ah, o roxinho lá vem até o último, faço isso e volto. Aí agora vem outra fase do problema de roteirizar, agrupar e roteirizar. Você agrupou pelo Camédias, para cada grupo faz uma rota. Então, quanto melhor o método na rota, melhor. Mas talvez eu rodar aqui 3, 6, 9 pontos, o modelo exato, eu consiga fazer no próprio OpenSolver, aqui no próprio Excel. Então, vale a pena. Então, se eu conseguir agora melhorar esse agrupamento, pô, ótimo. Eu posso fazer pelo P medianas, exato, eu posso fazer pelo Camédias, que é super rápido. A resposta vocês viram, é instantânea. Então, eu poderia ter um processo heurístico, inteiramente heurístico. Aplico o Camédias, aplico inserção do mais econômico para cada um dos grupos, aplico 2 OPT em cada uma das rotas para melhorar rotas, aplico 3 OPT em cada uma das rotas para melhorar a rota, tudo isso em VBA, no Excel, e eu tenho um roteirizador na minha mão que consegue fazer instantaneamente. Assim, vai demorar alguns segundos. Vai ser bem rapidinho de fazer. E olha só, quanto que já não melhorou? Amanhã eu tenho uma outra distribuição. Amanhã eu faço um novo agrupamento, porque demora 2 minutos, vamos exagerar, para fazer aqui 40 pontos, 6 grupos. Legal. Poxa, mas professor, mas aqui pode ser que eu tenha um grupamento aqui vermelho, que eu tenha uma certa capacidade, e aqui no meu veículo, e eu não tenho nenhum veículo que consiga cobrir todos esses pontos vermelhos aqui, porque nenhum veículo consegue entregar todos eles, porque não cabe no caminhão. O que eu faço? Bom, você pode escolher um outro grupamento, você pode fazer trocas. Nós chamamos aqui um algoritmo de swap, que é troca. Eu pego um ponto, troca, bota aqui, bota ali, bota lá. Então eu posso programar nós chamamos de um módulo ou uma ferramenta de swap, que eu faço troca. Tira esse aqui para cá, bota esse aqui para cá. Deu certo? Tira esse aqui. Então um swap simples, tira de um lugar e bota no outro. Quanto que vai aumentar a minha distância? Eu meço isso. Viabilizou ou não viabilizou? Eu posso fazer uma troca, um swap duplo. Então, se eu tirar um daqui e boto para cá, daqui eu tenho que botar um para cá. Eu posso fazer um swap entre 3 grupos. Eu posso fazer um swap de 2 pontos a cada 2 grupos. Bom, aí, gente, entra um monte de formas. Existe um algoritmo chamado Gillett-Johnson, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o Gillett-Johnson tenta fazer essa designação de grupos, de ponderação de grupo. Existe uma infinidade. Vejam que mesmo que seja uma regra simples, onde que eu digo assim, legal, o vermelho aqui não estourou a capacidade, ou melhor, o vermelho estourou a capacidade. Estourou a capacidade em quanto? Eu vou analisar no olho, tá? Estourou a capacidade em 100. Pô, esse ponto aqui é 150, esse ponto aqui é 200, e esse ponto aqui é 200. No verdinho, cabe esse ponto aqui? Cabe. Quanto que dá a rota agora, colocando esse cara aqui no grupo verdinho? Esse cara aqui no roxinho, cabe? Cabe. Qual que dá a minha distância total agora, colocando esse ponto vermelho nesse grupo roxinho? Esse vermelho aqui está no laranja. Está mais perto do laranja. Cabe? Não, não cabe. Nem vou testar. Vou para o segundo mais perto do laranja. Esse aqui. Esse aqui cabe. Beleza. Viabiliza? Viabiliza. Faz na mão. Roda de novo. Vê um novo grupo, faz as novas rotas. A que der a melhor, você usa. Uma regra simples. Tá? Dá para fazer na mão e não vai ter problema nenhum. Então, esse tipo de situação de otimização, às vezes é simples de usar e resolve, gente, um monte de problema em termos de distância. Em termos de distância, em termos de o que eu vou fazer. Porque se eu falo assim, olha,
esse quadrante aqui só vai o seu João lá com a carreta. Sei lá, carreta não, vamos colocar aqui um, um truquezinho aqui, tá? F600. Ah, com F600 cabe aqui. Pô, mas nesse dia, cara, ele tem 3 viagens, não cabe tudo aqui. Tem muito ponto aqui. E aí, nesse quadrante aqui, por exemplo, o seu Antônio lá só tem um ponto. Então, o seu Antônio vai sair daqui com uma entrega e volta, porque o seu Antônio só atende essa região. Porque eu dividi aqui em 6 quadrantes que eu quero. Não, mas, professor, nós somos espertos lá na empresa, não vai fazer isso, né? A gente vai colocar o seu João para entregar aqui. Aí o cara começa a reclamar que foi para outra região, que no dia que aperta ninguém ajuda ele, blá, 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 blá. Aí vai da cultura da empresa. Quem que está negociando com quem, né? Então, se a gente pensar numa solução simples dessa, obviamente, dentro de um sistema, dentro de uma planilha inteligente, dentro de um sistema mais inteligente, um algoritmo simples como esse de K-médias, com um algoritmo simples de inserção, já seria muito melhor, ou melhor, só pelo fato de eu estar chegando numa solução teoricamente viável, sem ter que ficar fazendo na mão e já com um sistema para controlar. Bom, depois eu posso ir melhorando essa solução, melhorando o agrupamento, melhorando a capacidade, melhorando a rota. Individualmente, eu vou melhorando essas coisas, né? Até o ponto de eu conseguir rodar o meu problema completo, dado um conjunto de pontos com uma quantidade de entregas e um veículo com capacidade, vou rodar um modelo exato ou um algoritmo heurístico que rode tudo isso ao mesmo tempo, tipo um algoritmo genético. Pô, legal, aí, beleza, muito melhor. Mas, até chegar lá, nós podemos fazer esse aqui pequenininho. Vamos dar uma olhada no código dele lá. Aqui. Mesma coisa, ó. Uma sub chamada K-médias. Lá eu associei aquele coraçãozinho lá com essa sub K-médias aqui. Aí, ó. Eu vejo lá qual que é o número de pontos, o número de grupos. O número de pontos na 1,4, o número de grupos na 1,3. 4, 1,3. Leio, redimensiono as minhas matrizes. Ó, agora, ó, coordenadas. O número de pontos por 3, para pegar o número do ponto lá, né? Ou o nome do ponto lá. Aqui, no caso, o número, né? Centroides é o número de grupos por 2, que é o X e o Y. E o centroide cópias que eu vou usar para fazer aquela atualização lá no algoritmo, vou lá. Mas aqui eu tenho lá as coordenadas, ó. Então, coordenada X e Y, coloquei lá nas coordenadas, no 1 e no 2, porque eu vou deixar o 3 para dizer qual é o grupo que aquele ponto pertence. Ó, neste caso aqui, eu tenho 6 grupos, eu estou fazendo bem simples, eu estou pegando os 6 primeiros pontos para os 6 primeiros centrais. Eu inicializei o ponto assim. Só que nesse forzinho aqui, ó, de 1 até grupos, de 1 até 6, 1 até 2, eu digo, no centroide 1, na coordenada 1, eu pego o x do primeiro ponto, na coordenada 2, o y no primeiro ponto. No segundo grupo, o x e o y no segundo ponto. Então, só nesse pedacinho aqui, eu já poderia escolher centroides mais inteligentes para melhorar a minha solução, tá? Aí agora vamos lá para o algoritmo em si. Então, eu não tenho nenhuma iteração, a condição está zero, enquanto a condição for zero, eu vou fazer. Somo uma primeira iteração, pego o primeiro ponto, carrego o primeiro ponto aqui numa variável auxiliar ponto 1, carrego o primeiro grupo, o primeiro ponto, o primeiro grupo, ou seja, o primeiro centroide, e eu calculo a distância. Distância entre o ponto 1 e o ponto 2, entre o ponto 1 e o primeiro centroide. O que é essa dist igual a distância? Distância, tá aqui, é uma função chamada distância, que eu vou ter 2 pontos, onde eu vou pegar aqui, ó, x menos x do primeiro ponto menos x do segundo ponto ao quadrado, mais y no primeiro ponto menos y no segundo ponto ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz, SQR. Ou seja, eu estou pegando a distância euclidiana.
Puxa, então aqui eu já poderia pegar uma distância real, se fosse o caso de um problema real lá com o Google Maps. Pô, poderia, claro que poderia. Calculei a distância. Se é o primeiro ponto, eu digo que ele está lá. Ó, a distância menor é essa distância e o primeiro ponto está no grupo 1. Se não é, tá aqui o for, ó, cada ponto para todos os grupos. Se não é o primeiro grupo, eu vou perguntar. Calculo a distância e eu vou perguntar, a distância que eu tenho, que é a menor, é maior ou menor que a distância que eu acabei de calcular? Se a distância menor, que é a distância que eu tenho agora, daquele ponto para um certo centroide, for maior do que a distância que eu acabei de calcular, significa que o centroide que eu acabei de calcular a distância é menor do que ele. Então, ele ganha, a distância menor ganha esse valor de distância e esse ponto passa a participar desse grupo. Faço para todos os grupos, faço para todos os pontos. Beleza. Aí aqui eu só exportei lá a iteração 1 e coloquei lá qual é o grupo de cada um. Iteração 1, o ponto 1 é do grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponto 7 é do grupo 4, o ponto 8 do grupo 3, o ponto 9 do grupo 5. Eu coloquei só qual é o grupo que esse ponto pertence. Só para a gente ter um controle. Muito bem. Faço uma cópia desse centroide, desses centroides atuais, e agora atualizo os centroides. Como é que eu atualizo os centroides? Faço lá, ó, para todo o grupo. Se for igual a 1, eu somo x, somo y, somo x, somo y. Vou contando quantos tem. Somo x, somo y, vou contando. No final, essa soma divididos pela quantidade me dá a média de x, que é o novo centroide 1, o novo centroide 2 para o grupo I. O I, vou calcular para todos os grupos os novos centroides. Legal, então eu tenho uma cópia do centroide antigo, acabei de calcular o centroide novo, venho aqui e faço a diferença, ó. A diferença em módulo e somo toda a diferença. Se toda a soma de diferença for menor aqui que 10 a menos 9, eu falo, pare, a condição é igual a 1. Se não, loop, vai de novo e a condição continua sendo 0, mais uma iteração, pego todos os pontos, carrego um ponto, esse ponto eu comparo com todos os centroides, sai daqui cada ponto designado para o menor centroide. Coloca essa resposta lá, copia esses centroides atuais, atualiza os centroides e compara. Verifica a condição? Sim, verifiquei a condição. Condição é igual a 1. Enquanto a condição foi igual a 0. Não, a condição é igual a 1. Saiu. Na hora que sair, eu exportei lá o grupo final e eu coloquei na planilha 2 as respostas. Professor, eu poderia colocar aqui já, fazer o gráfico automático, já com as cores? Poderia? Claro que poderia. Como é que eu faço isso? Poxa, vai lá, grava uma macro, faz alteração, procura na internet, está cheio de material aí, VBA, mas lotado de VBA na internet, no Google aí, no YouTube, um monte. Então, dá para fazer... você vai encontrar com certeza um monte de coisa. Professor, como é que eu pego esse cara aqui, por exemplo, e eu faço um grupo com ele, ó. Eu quero fazer uma rota com ele aqui, esse grupo verde aqui. Eu nem lembro. Ah, esse grupo verde, eu vou pegar esse aqui é menorzinho, tá? Esse aqui é o grupo verde, tá? Ctrl V. Aí eu quero que ele saia lá do 00, que é o CD, e eu quero que ele volte para o 00, que é o final da entrega, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu só quero fazer um gráfico para mostrar essa rota para mim. Aí. Puxa, ficou ruim, hein? Seria eu poder trocar ali. Tudo bem. Então, vamos fazer assim, ó. Eu pego aqui. Não sei se é esse aqui que vai ser... Ah, só ver aqui, né? 1074 com o 12, Eu vou pegar aqui. Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Melhorou minha rota? Pô, melhorou. Visualmente tá melhor, né? Puxa, professor, então eu posso fazer até na mão se eu quiser. Pode fazer na mão se eu quiser. Claro que se você fizer por código é bem melhor, né? É bem mais confortável, né? Você aperta o botão e fica olhando para a tela. Mas dá para fazer na mão? Dá para fazer na mão, dá para ver a rota.
Poxa, eu poderia fazer isso com todo mundo? Poderia, claro que poderia. Os algoritmos de inserção, de melhoria do ISOPT, nada mais é do que fazer isso que eu acabei de fazer de uma forma sistematizada, de uma forma organizada. Eu poderia já dar a resposta aqui, ó, colocando 0, 0 em cada intervalo. Vamos ver isso aqui, vamos ver será que eu consigo? Não, vai dar uma confusão aqui, porque vai dar errado. Eu poderia criar um gráfico novo. Vamos criar um gráfico novo, então. Não, vai dar um trabalhão para fazer. Vai. Mas vocês já entenderam a lógica aí, né? É só colocar aqui no grupo 1 o 0, 0, lá vamos pôr o CD, o final aqui 0, 0. Daí, a cada intervalo, coloca um 0, 0. Aí, quando eu mandar rodar, ele vai sempre fazer isso, volta, fazer isso, volta, fazer isso, volta, fazer isso, volta. E boa. Então, a gente tem elementos simples para fazer agrupamento e roteirização. K-média, inserção do mais econômico, 2 OPT, 3 OPT. Vai dar melhor resposta do que fazer grupos grupos pré-fixados? Com certeza absoluta, gente. Aí vai vir alguém e falar assim, não, mas teve um dia lá no mês passado que na mão pré-fixado deu melhor que isso. Pode acontecer? Claro que pode, é heurístico. Agora, vamos somar todos os dias? Vamos ver todo um conjunto de dias, o que vai dar melhor? Então, o que eu quero mostrar com isso? Quero mostrar para vocês de que eu posso resolver o problema com o modelo exato, mas eu posso iniciar amanhã com um método simples, com coisas simples. Essa aqui está aí. Com um pouquinho de esforço, você automatiza tudo isso que eu falei aqui. Tá? Com um pouquinho só de esforço, não precisa mais do que isso. Tudo bem? Beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês aí. O código está aqui, a planilha está aqui, a função de distância está aqui, e eu estou deixando aí para vocês aí no material, tá bom? Vamos parar aqui de gravar.